Caminhando com o Senhor, 4 de novembro de 2021. Então Elias foi para Sarepta, e quando ele estava chegando no portão da cidade, ele encontrou uma viúva que estava ali catando lenha. E Elias disse a ela: "Por favor, me dê um pouco de água para eu beber." E quando ela ia indo buscar a água, ele chamou e disse: "Traga também pão, por favor." Mas ela respondeu: "Eu juro pelo seu Deus, o Senhor, que eu não tenho mais pão em casa. Eu só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Eu estou aqui catando esses pedaços de madeira para cozinhar, fazer alguma coisa para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois disso a gente vai morrer de fome." 1 Reis, capítulo 17, versos 10 a 12. Lá do ribeiro de Querite até chegar em Sarepta, Elias percorreu cerca de 160 quilômetros a pé, sob um sol escaldante, de uma viagem que era muito cansativa e perigosa. Ainda por cima, indo para um outro país, para um lugar que ele não conhecia, onde ele iria viver às custas de uma viúva pobre que ele nem sequer sabia o nome, não conhecia o seu endereço, não sabia quem era. A única coisa que ele sabia é que se tratava de uma ordem direta de Deus. Desafiador, não é mesmo? Em alguns episódios do relato bíblico, nós vemos Deus instruindo seus servos com bastante detalhes, como foi no caso de Noé quando foi construir a arca, ou como ele fez com Moisés quando foi construir o tabernáculo. Mas tem momentos também em que ele agiu da mesma maneira que ele fez com Elias, como ele mandou, por exemplo, Abrão sair da sua casa, da sua terra, do meio de seus parentes, e ir para uma terra que ele mostraria, mas que o Abrão não conhecia. E quando essa instrução do Senhor tem a ver conosco, na maioria das vezes ele nos chama para dar um passo de cada vez, mesmo sem a gente entender para onde é que estamos sendo direcionados por ele. Quando Elias chegou nos portões de Sarepta, ele viu uma mulher apanhando os gravetos. Deus não disse para ele: "Olha, essa daí é a mulher que eu falei para você." Dessa maneira seria bem mais fácil, não é? No entanto, fazia parte do propósito de Deus deixar que o Elias descobrisse por si mesmo. Então ele teve que agir da mesma maneira como Eliezer, o servo de Abraão, fez quando ele foi procurar uma esposa para Isaque, sem ele saber quem seria a escolhida. Então ele orou e disse ao Senhor: "Senhor, faze com que tudo dê certo. Seja bondoso para com o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm tirar a água. Eu vou dizer a uma delas, a qualquer uma delas: por favor, abaixe seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu também vou dar água para os seus camelos, que seja essa a moça que o Senhor escolheu para o teu servo Isaque." Essa história está lá em Gênesis 24. Elias fez isso também. Mesmo sem ele entender como é que o Senhor concretiza o seu querer, ele agiu desta forma. Ao ver uma mulher com aspecto de pobreza, com cara de fome extrema, ele pediu água e esperou que ela desse mais do que isso. Pediu até o que ela não tinha, pediu comida. A resposta que ela deu fez com que ele entendesse que, de fato, aquela era a pessoa que Deus havia escolhido para abençoá-lo, e a quem ele mesmo havia sido enviado por Deus para abençoar a vida dela. "Tire um pouco para você", disse ele para a mulher, "e me socorra agora. Pois Deus, o Deus a quem eu sirvo, não deixará faltar para você nem para o seu filho durante toda essa estiagem." E para surpresa de Elias, aquela estrangeira agiu com muito mais fé do que todos os israelitas que ele conhecia. E houve salvação para ela, e houve salvação para o seu filho e até para o próprio Elias. Deus sempre age dos dois lados da questão. A um só tempo ele estava ali agindo no coração de Elias e também no coração daquela mulher. Quando Deus abre as portas para que você compartilhe a sua fé com alguém, você pode ter certeza que Ele estará preparando o coração daquela pessoa para compreender o que você vai dizer e para receber a sua palavra. Aprendemos neste episódio também que o Senhor abençoa tanto aquele que oferta como aquele que recebe a oferta. Elias foi abençoado com a generosidade hospitaleira daquela viúva, de maneira que não faltou nada para ele naqueles duros anos de provação. E a viúva e o seu filho também foram agraciados por Deus. Mas é bom que nos lembremos que a obra de Deus não prospera graças à quantidade das nossas ofertas, e sim pela qualidade delas. Além disso, nós já aprendemos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Outra coisa que nos encanta nesse texto
é ver como Deus revela um cuidado tão especial com as viúvas e os órfãos e nos ensina a agir da mesma forma. Aliás, Tiago nos ensina que aos olhos de Deus, o nosso Pai, faz parte da religião pura e verdadeira a gente se envolver e ajudar os órfãos e as viúvas nas aflições que eles passam. E o apóstolo Paulo reforçou essa instrução quando ele disse: Deus honra as viúvas e a igreja deve socorrer as viúvas desamparadas. 1 Timóteo 5,3. Faltar alimento de um lar é uma realidade muito difícil de se vivenciar. Mas igualmente danoso é faltar a palavra de Deus, o pão que desce do céu, que alimenta as nossas almas. Para aquela viúva pobre de Sarepta não faltou nenhum dos dois alimentos. Nenhum outro lar de Israel recebeu a honra de hospedar aquele profeta, porque seus corações estavam longe do Senhor. Mas aquela pobre senhora, com a sua despensa vazia, que agiu com fé, mesmo sem entender os caminhos e os propósitos de Deus, viu a sua casa se encher com a fartura do pão de cada dia e com o pão da vida. Como muito bem nos ensinou o Senhor Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor nosso Deus, mesmo sem a gente entender, nós queremos te obedecer, porque os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e nós não podemos alcançá-los. Nós estamos certos de que as tuas escolhas são melhores do que as nossas, porque o Senhor vê aquilo que a gente não consegue enxergar. O Senhor vê lá na frente e sabe perfeitamente o caminho que nós devemos trilhar. Por isso, Senhor, mesmo sem conseguir entender o porquê das tuas escolhas para nós queremos confiar no Senhor e te obedecer. Te pedimos isso, nos ajude a cumprir esta palavra nossa, em nome de Jesus. Amém. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender
e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender.